Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Nova York. No coração de Manhattan, entre avenidas movimentadas e limusines com vidros escuros, ficava o Hotel Kingsmore, uma joia arquitetônica art déco com uma imponente fachada de calcário e vidro polido. Com suas colunas imponentes, douramento patinado e lustres venezianos suspensos a mais de 5 metros de altura, o Kingsmore não era apenas um hotel, era uma declaração. Uma instituição. Um lugar onde os poderosos do mundo vinham em busca de conforto discreto, serviço impecável e, acima de tudo, uma sensação de exclusividade que nem mesmo o dinheiro sozinho conseguia comprar. Assim que se atravessava as pesadas portas de mogno esculpidas, um aroma sutil pairava no ar. Uma mistura de cedro, couro novo e jasmim. O piso de mármore italiano perfeitamente polido refletia as arandelas douradas, enquanto a equipe se movia com a fluidez e a discrição de uma coreografia perfeitamente ensaiada. Foi nesse teatro de luxo que Nathaniel Nate Carter, um homem negro de 54 anos, trabalhou como concierge-chefe do hotel por quase 2 décadas. Alto, de costas retas e cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, Nate era uma figura tão respeitada no hotel quanto seus fundadores. Ele nunca falava alto demais, nunca se apressava, nunca reclamava. Possuía a autoridade silenciosa de quem sabe sem precisar provar. Seu uniforme sob medida, paletó preto impecável, luvas brancas impecáveis, distintivo dourado preso sobre o coração, sempre lhe caía perfeitamente. Mas, além das aparências, Nate carregava uma dignidade que o mundo não via mais. A da excelência no serviço, da memória da história e do respeito próprio em um mundo que rapidamente esquece aqueles que o servem. Ele conhecia todas as preferências de seus clientes regulares. Whisky single malt 21 anos para o senador Barnes, orquídeas brancas para a cantora de ópera italiana Isabella Morelli, silêncio absoluto e travesseiros de pena de ganso para o magnata japonês Hiroshi Tanaka. Ele sabia quais restaurantes tinham a melhor vista do Central Park sem estarem lotados e qual motorista chamar para evitar os paparazzi. Ele era a memória viva do Kingsmore. Mas, apesar de tudo isso, para alguns clientes, os arrogantes, os novos ricos, os herdeiros indignos, Nate continuou sendo um servo, uma figura invisível, útil, mas substituível, como mordomo em um drama de época. Naquele dia, no início da noite, um novo hóspede cruzou a porta do hotel com o passo enérgico de quem acredita que o mundo lhe pertence. Bradley Whitmore, herdeiro de um império petrolífero texano, trajando um terno chamativo de grife, um relógio de ouro maciço grande demais para o pulso e um ego mais pesado que suas malas. Ele olhou ao redor do salão, franziu a testa como se estivesse insatisfeito, e então viu Nate. Não o cumprimentou. Nem sequer o olhou como um homem. Ei, você, o porteiro! Ele disse em voz alta e ríspida, como se estivesse gritando uma ordem. A batata no relógio. Depressa com as minhas malas. Tenho um jantar importante hoje à noite. Com gente civilizada. Nate não respondeu. Assentiu educadamente e pegou a bagagem com o profissionalismo de um mordomo estrelado pelo guia Michelin, sem pestanejar. Enquanto isso, Bradley, falando alto com outro cliente, deixou escapar. Nova York virou um verdadeiro zoológico. Até hotéis 5 estrelas não sabem mais como selecionar seus funcionários. Que pena. Algumas risadas abafadas ecoaram. Risodas nervosas. Alguns clientes baixaram o olhar. Outros fingiram não ouvir. Nate, porém, não reagiu. Ele sabia. Ele entendia aqueles homens como Bradley. Aprenderá a ler a humilhação por trás da arrogância deles, o medo por trás do desprezo. Esse tipo de homem não buscava conflito, buscava uma cena. Buscava se humilhar para existir. Mais tarde, na sala dos professores, a atmosfera era eletrizante. Você vai deixá-lo falar desse jeito? Perguntou Helena Morales, uma recepcionista de origem dominicana, revoltada. Ele quer que eu reaja, Nate disse, tirando lentamente as luvas. Ele quer me fazer perder a calma. Mas não é para isso que estou aqui. Esse não é o meu papel. E não é minha luta lutar aqui. Mas o que Helena, e nenhum outro membro da equipe, sabia, era que Nate não era apenas um zelador. Alguns anos antes, após a morte repentina de sua esposa, Margarete, vítima de câncer, Nate herdou, em testamento particular,
a participação majoritária na rede hoteleira Kingsmore. Margarete, advogada de formação e empresária de sucesso, investiu na empresa desde o início, acreditando firmemente em seu potencial. Juntos, construíram um império, mas em silêncio. Quando ela faleceu, Nate tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seu advogado. Não revelou nada a ninguém e optou por permanecer como concierge. Por quê? Porque era lá que ele ainda se sentia próximo dela. Porque no acolhimento, no cuidado com os outros, naquela silenciosa nobreza do serviço, o eco da sua voz, o calor dos seus gestos ainda viviam. Trabalhar no Kingsmore não era mais um emprego, era uma promessa. Uma forma de luto. Uma maneira de permanecer humano num mundo que rapidamente esquece a ternura. Naquela noite, após seu turno, Nate retornou ao Harlem. Seu apartamento, numa rua ladeada por bordos, exalava uma simplicidade elegante. Móveis de madeira escura, prateleiras cheias de livros, um piano desafinado que ele não abria mais. Acima da lareira, pendia uma fotografia emoldurada. Margarete, sorrindo, em um jardim de lavanda. Ele sentou-se, com as costas retas e as mãos entrelaçadas. Eu prometi a você que permaneceria humilde, ele murmura. Ele deixou o silêncio preencher a sala. Mas não posso permitir que um homem como ele continue pisoteando os outros. Nem na sua casa. Nem na nossa. Seu olhar pousou na janela. Ao longe, as luzes da cidade pulsavam como um coração. Na manhã seguinte, Bradley Whitmore chegou ao lounge VIP do Kingsmore Hotel com a arrogância apurada de um homem convencido de que tem direito a tudo. Seu olhar percorreu o salão com uma pretensão quase territorial, como se já estivesse avaliando o lugar que em breve dominaria. Ele usava um terno azul escuro perfeitamente ajustado, uma camisa branca engomada e uma gravata Hermes laranja berrante que parecia gritar: "Eu sou importante". Em sua elegante maleta de couro, um contrato de investimento multimilionário aguardava a assinatura do proprietário. Essa parceria com o Kingsmore representava mais do que apenas uma jogada de negócios para Whitmore Sons. Era uma estratégia de conquista. A rede Kingsmore seria o primeiro bloco de construção de um império hoteleiro de luxo na costa leste. Um playground à parte. Uma recepcionista sorridente o convidou para esperar em uma sala de conferências privativa, um espaço aconchegante no último andar do hotel. Tudo exalava um refinamento discreto. Painéis de nogueira, obras de arte contemporâneas, uma garrafa de cristal cheia de água com infusão de cítricos. Bradley acomodou-se em uma grande poltrona de couro, cruzou as pernas e se observou brevemente no reflexo da janela. Endireitou-se, confiante, e olhou para seu Rolex. Não tinha dúvidas de que o dono do Kingsmore era um empresário envelhecido, talvez um aristocrata europeu ou um financista de Wall Street com têmporas grisalhas. A porta se abriu silenciosamente. Um homem entrou. Alto, imponente, vestindo um terno cinza escuro com um corte simples e impecável. Sem gravata ostentosa. Sem relógio chamativo. Apenas uma presença. Bradley ergueu as sobrancelhas, primeiro intrigado, depois francamente irritado. O que você está fazendo aqui? Você não é o zelador. Eu sou Nathaniel Carter, Nate respondeu calmamente. Proprietário do Kingsmore e de seus estabelecimentos afiliados. Ouvi dizer que você queria me conhecer. O silêncio se adensou como uma névoa. O rosto de Bradley congelou, depois perdeu toda a cor. Seu olhar deslizava de parede em parede, como se buscasse uma saída, um refúgio, uma saída. Nada. Apenas o peso de suas próprias palavras do dia anterior, agora ecoando dolorosamente. Deve haver algum engano, ele gaguejou. Fui mal informado. Não me disseram que você era alguém importante. Nate o encarou sem raiva. Seu olhar era calmo, quase triste, mas firme. É exatamente isso, Sr. Whitmore. Exempreense é o problema. Ele caminhou lentamente para frente, colocando as duas mãos sobre a mesa de vidro. Você só respeita títulos. Só rótulos. Só quem usa relógios como o seu, ou nomes que aparecem nos jornais. Os outros. Você os ignora. Ou pior, você os atropela. Bradley tentou dar um sorriso envergonhado, uma última explosão de poder. Olha, isso tudo é um mal-entendido. Eu não sabia. Se eu soubesse que você era. O quê? Rico.
Proprietário. Digno de respeito. Mas você sabia que eu era um homem. Você sabia que eu carregava suas malas. Você sabia que eu o cumprimentava educadamente enquanto você me humilhava na frente dos outros. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Nate se endireitou, ajustou calmamente o paletó e acrescentou: Não estou procurando suas desculpas. Não quero seu contrato. E não tenho interesse em fazer negócios com um homem que só reconhece valor humano quando se trata de poder financeiro. Ele deu alguns passos em direção à porta, então parou e se virou uma última vez. Desejo-lhe tudo de bom, Sr. Whitmore. Mas o senhor nunca fará negócios comigo. Nem aqui. Nem em nenhum outro lugar. O mundo que você acha que controla está mudando. E sem levantar a voz, sem bater a porta, Nate foi embora, deixando para trás uma sala silenciosa e um homem sozinho com sua vergonha, seu orgulho ferido e uma maleta cheia de papéis agora inúteis. Enquanto isso, nos corredores do hotel, os funcionários trocavam olhares discretos. Alguns já haviam adivinhado. Outros finalmente entenderam. Mas todos eles, naquele dia, caminhavam com um pouco mais de orgulho. Nos dias que se seguiram, o boca a boca virou uma onda, depois uma maré. A história de Bradley Whitmore humilhando o concierge de um hotel de luxo, sem saber que o mesmo homem era o proprietário, rapidamente se espalhou por Manhattan, depois nas redes sociais, depois na mídia. A comunidade empresarial, normalmente cautelosa, reagiu com clareza incomum. Vários parceiros hoteleiros, antes próximos da família Whitmore, anunciaram publicamente o término de seus contratos comerciais. Reuniões planejadas foram canceladas e projetos de franquia arquivados. Eles não queriam mais ser associados à imagem da Whitmore Sons. Então, as línguas foram soltas. No LinkedIn, X, antigo Twitter, e Instagram, ex-funcionários e executivos da empresa começaram a compartilhar suas histórias usando seus nomes verdadeiros. Histórias assustadoras surgiram, comentários racistas se tornando comuns, promoções negadas por causa de raça ou gênero, comportamento humilhante em público. Um ex-diretor regional escreveu: O que Bradley fez com Nate, ele fez com muitos de nós. Só que, desta vez, ele fez com um homem que o mundo não podia mais ignorar. #respect Nathaniel, #invisible master e #dignities power ganaram forca. Em seguida, um artigo de destaque no New York Times incendiou o barril de pólvora. Intitulado: Quando o homem invisível se torna o dono da casa, a lição de humildade de Nathaniel Carter. Acompanhado de uma foto discreta de Nate, em pé em frente à fachada do Kingsmore Hotel, com as mãos cruzadas atrás das costas e o olhar humilde, mas direto. O artigo contava a história completa, desde a tragédia de perder a esposa até a decisão de continuar cuidando de alguém, apesar da riqueza. Dizia: onde tantos outros buscam ser vistos, Nate Carter escolheu permanecer nas sombras, não por fraqueza, mas por força. Ele entende algo que o mundo do poder esqueceu: o verdadeiro poder nunca humilha. Ele eleva. Apesar da magnitude do escândalo, Nate não fez nenhum comentário público. Não concedeu nenhuma entrevista. Não fez nenhuma declaração oficial. Nem mesmo uma publicação nas redes sociais. Todas as manhãs, ele voltava à sua rotina habitual, cumprimentando os clientes com a mesma elegância discreta e o mesmo olhar atento. Ele sabia que o alvoroço da mídia passaria. Mas a maneira como você trata as pessoas quando ninguém está olhando, isso permanece. Numa manhã chuvosa de novembro, enquanto segurava a porta para uma família do Texas, uma jovem se aproximou dele. Ela não tinha mais de 20 anos, carregando uma bolsa de lona no ombro e um brilho genuíno de admiração nos olhos. Sr. Carter, ela disse timidamente. Sim, senhorita. Eu só queria dizer: obrigada. Sua história realmente me tocou. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Ele sorriu suavemente. Estou ouvindo você. Por que continuar sendo zelador quando você é o dono? Você poderia delegar tudo, morar em outro lugar, aproveitar o seu sucesso. Nate olhou para ela por um instante e depois colocou as luvas de couro no console da entrada. Parecia estar ponderando as palavras, não para parecer sábio, mas para ser sincero. Porque neste mundo muitos querem dominar. Pouquíssimos querem servir. Ele fez uma pausa.
Mas servir não é ser submisso. Servir é estender a mão quando ninguém mais o faz. É ouvir quando você é ignorado. É lembrar nomes, rostos e histórias. O verdadeiro poder não está em números ou assinaturas. É ser capaz de tratar a todos com dignidade. Não importa a sua posição. A jovem assentiu, com os olhos brilhando. Naquele dia, ela compreendeu algo que muitos passam a vida ignorando, que a grandeza não grita. Ela caminha silenciosamente pelo saguão de um hotel com um sorriso discreto e uma memória compassiva.